Maio de 1945. O mundo prende a respiração. No coração de uma Alemanha em ruínas, o Führer, o homem que incendiou a Europa e manchou a história com sangue, se esconde nas profundezas de um bunker. Cercado pela destruição que ele mesmo provocou, Adolf Hitler decide seu destino. Não há redenção, não há glória. Com o último ato, ele escolhe o silêncio eterno, evitando enfrentar as consequências de seus próprios crimes. A guerra na Europa chegou ao fim. Os canhões silenciavam. As ruas devastadas e cobertas de escombros agora ressoavam com os ecos de uma nova era que despontava. Soldados de todas as nações retornavam ao lar. Alguns com cicatrizes visíveis, gravadas na pele, enquanto outros trazem lembranças ocultas, marcas profundas que jamais poderão esquecer. Entre a destruição, nascem esperanças frágeis, como pequenas flores entre os escombros, lembrando o mundo que até nos dias mais sombrios, a vida insiste em seguir. As tropas brasileiras que lutaram ao lado dos aliados finalmente se preparam para voltar para casa. O pesadelo na Europa chegou ao fim. Mas no Pacífico, a guerra ainda pulsa. Em agosto de 1945, um horror recai sobre o Japão, deixando cidades inteiras transformadas em cinza e silêncio. Hiroshima e Nagasaki, engolidas pelo brilho devastador das bombas nucleares, marcam o fim de uma era. Os Estados Unidos agora dominam uma tecnologia terrível e um poder que não deveria existir. A bomba atômica sela a paz com medo e destruição. O mundo, enfim, se aquieta. A fumaça da destruição se dissipa lentamente, revelando as cicatrizes deixadas pelo conflito. Dos escombros de uma guerra sem precedentes, uma promessa de recomeço surge, ainda que timidamente. Líderes mundiais tentam traçar um novo caminho, mas o horizonte, as nuvens carregadas de um novo conflito, já se desenham. A Guerra Fria. No Brasil, o ditador Getúlio Vargas contempla o cenário que se desenha no palco mundial. Ele, que por 15 anos governou o país com punhos de ferro, percebe que os ventos de seu poder absoluto estão prestes a mudar. Embora tenha se aliado com os Estados Unidos para combater os nazistas, as marcas de seu passado autoritário não seriam facilmente esquecidas. Agora, ele se vê diante de uma encruzilhada: renunciar ao poder que moldou a sua imagem ou resistir e arriscar tudo. Vargas sabe que, em tempos de mudança, até os líderes mais firmes podem ser varridos pela história. E toma uma dura decisão. Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da vida militar... Foi o fim de uma era. A despedida de um líder controverso e poderoso. A renúncia de Vargas é seguida por uma incerteza: quem irá governar o Brasil? Sussurros podem ser ouvidos nos corredores do Palácio do Catete. Quem poderia assumir? Aos poucos, a decisão se cristaliza. O nome à frente dessa transição é Eurico Gaspar Dutra, um general do exército que ascende ao poder com o respaldo das Forças Armadas,
e com olhos atentos no complexo xadrez da política internacional, onde a Guerra Fria começa a redesenhar o equilíbrio do poder no mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos se aproximou estrategicamente das Forças Armadas brasileiras, estabelecendo laços que iam além das trincheiras. A presença de bases militares no Nordeste brasileiro e o apoio logístico às tropas na Itália forjaram uma aliança sólida. E sob a influência norte-americana, Dutra assumiria o comando com uma promessa de alinhamento aos interesses americanos. A sucessão de Vargas transmite uma mensagem clara ao mundo. O Brasil escolheu um lado. Dutra sabia que para ganhar a confiança da população e apagar o passado autoritário de Vargas, precisaria oferecer uma mudança profunda. E em 1946 o Brasil ganha uma nova Constituição, um marco que representava o retorno ao Estado Democrático de Direito. Nela, uma promessa ressoava, a de eleições livres e periódicas, um direito básico que o povo havia perdido durante o governo de Getúlio. Em um esforço para modernizar o país e sanar os desafios econômicos do pós-guerra, o presidente lançou o ambicioso Plano SALT, um projeto voltado para estruturar as bases do desenvolvimento, focando em 4 setores prioritários: a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. No campo da saúde, o governo visava combater doenças endêmicas, melhorar a rede hospitalar e levar atendimento básico às regiões rurais e áreas carentes, onde as condições sanitárias eram precárias. A taxa de mortalidade infantil no Brasil era elevada, e problemas como a malária e a tuberculose assolavam várias regiões. Já na área da alimentação, o objetivo era enfrentar a insegurança alimentar que afetava milhares de brasileiros. O plano buscava fomentar a produção agrícola nacional e reduzir a dependência de importações, estabilizando o preço de alimentos. O transporte era outro ponto central. Em um país de dimensões continentais, melhorar as vias de comunicação era essencial para unir o território, impulsionar o comércio e facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial. Até hoje, a rodovia que conecta o polo industrial de São Paulo com a antiga capital, o Rio de Janeiro, recebe o nome de Rodovia Presidente Dutra. Por fim, o setor de energia tinha como meta expandir a infraestrutura elétrica do Brasil, levando luz a regiões ainda carentes de desenvolvimento. Dutra sabia que sem energia a modernização seria apenas uma promessa vazia. Entretanto, em meio a esses ambiciosos esforços de recuperação, o Brasil começou a acumular uma série de empréstimos externos que foram destinados ao financiamento desses projetos. Com o país dependente de crédito estrangeiro, o peso das dívidas passou a ameaçar o futuro da nossa economia. Como se não bastassem esses desafios, escândalos de corrupção e desvios de verba ligados ao Plano SALT reforçavam a percepção de ineficiência e descontrole do governo Dutra, minando cada vez mais a imagem da sua gestão. A década de 50 se aproximava, trazendo consigo as eleições que prometiam renovar a democracia brasileira. Em meio à crise política e econômica que se desenhava no país, uma figura emblemática ressurge do passado, reacendendo o imaginário popular. Getúlio Vargas. O ex-ditador que governou o Brasil com mãos de ferro e se autoproclamou o pai dos pobres. Vargas, carismático como era, soube capitalizar o descontentamento popular e a crise do governo Dutra, usando a insatisfação como impulso para pavimentar o seu retorno ao poder. Em 1950,
Nas primeiras eleições diretas após o Estado Novo, Getúlio Vargas saiu vitorioso, reconquistando a presidência através do voto popular. Agora, de volta ao poder, Vargas trazia consigo uma nova promessa para o Brasil: o petróleo. Para ele, o Brasil era um gigante adormecido sob um tesouro escondido: o ouro negro que poderia, enfim, alavancar o país. Mas esse ouro negro não viria sem conflitos. No coração do governo, a batalha entre nacionalistas e entreguistas se intensificava. De um lado, os nacionalistas, liderados por Vargas, defendiam que o petróleo era um símbolo de independência, algo que o Brasil deveria controlar a qualquer custo. O lema "O petróleo é nosso" não era apenas um slogan, era uma declaração de soberania, um grito pela emancipação econômica do Brasil. Do outro lado, os chamados entreguistas, liderados pelo jornalista Carlos Lacerda, defendiam que o Brasil, sem capital e tecnologia suficientes, deveria abrir as portas às grandes empresas internacionais. Para eles, o desenvolvimento rápido era prioridade e o investimento estrangeiro era a chave para transformar o petróleo em progresso. Vargas, comprometido com o ideal nacionalista, enxergava no petróleo a oportunidade de unir a nação. E em 1953 ele deu um passo decisivo, criando a Petrobras, uma empresa estatal que representava a vitória dos nacionalistas sobre as forças entreguistas. Nascia um novo símbolo de independência econômica e de orgulho brasileiro. Mas essa decisão não agradou a todos. Empresários e setores militares alinhados aos interesses dos Estados Unidos viam na Petrobras um risco. Para muitos, Vargas estava indo longe demais, e assim, o Brasil, dividido entre o sonho da autonomia e a pressão externa, enfrentava uma verdadeira guerra fria interna, onde o controle do petróleo se tornava a chave para definir o futuro da nação. A fundação da Petrobras não calou a oposição. Apenas inflamou ainda mais um dos principais críticos do presidente da República, Carlos Lacerda, o jornalista de voz afiada e palavras incendiárias. Ora, muito bem, até que enfim o senhor Getúlio Vargas pretende punir corruptos e corruptores. Mas onde estava ele quando a corrupção campeava? Que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram? Lacerda não se contentava em apenas questionar o governo. Ele atacava pessoalmente Vargas, pintando-o como um corrupto e autoritário. Com sua coluna no jornal Tribuna da Imprensa e um talento para mobilizar a oposição, Lacerda reuniu o descontentamento de setores da elite, parte das Forças Armadas e da classe média. Para ele, Vargas representava uma ameaça ao futuro do Brasil. Mal sabia Lacerda que o futuro do presidente da República estava diretamente ligado ao seu. – 5 de agosto de 1954. Era uma madrugada fria e escura no Rio de Janeiro. Na Rua Toneleiro, um silêncio tenso pairava sobre os edifícios, como se a própria cidade aguardasse apreensiva pelo que estava para acontecer. Naquele trecho mal iluminado, a sombra do jornalista Carlos Lacerda se movia acompanhado por Rubem Vaz, um amigo próximo que se oferece para atuar como segurança de Lacerda. O jornalista, que era um crítico implacável de Vargas, vinha recebendo ameaças constantes. Ele era um homem que desafiava abertamente o governo e que, para muitos, sabia demais. Passos rápidos se aproximam. O informante disse que Lacerda iria estar sozinho, mas agora é tarde demais. Ele não teria outra chance como essa. De repente, um estampido seco corta o ar, seguido por mais disparos. A Rua Toneleiro é tomada pelo caos. O segurança de Lacerda, Rubens Vaz, cai ao chão, mortalmente ferido. Lacerda é alvejado no pé esquerdo e grita por socorro. E em instantes, o local se transforma em um verdadeiro alvoroço, com moradores surgindo nas janelas e o som apressado de passos quebrando a quietude da madrugada.
Em meio à confusão, o pistoleiro desaparece na escuridão da noite, deixando apenas um rastro de pólvora e as marcas de um atentado que mudaria o curso da história. Um detalhe que o pistoleiro não previu. Rubens Vaz, o segurança de Lacerda, era major aviador da aeronáutica, e sua morte desencadearia um inquérito militar rigoroso. O assassinato de um oficial da aeronáutica transformava o atentado em algo muito maior. Logo, as investigações revelariam algo ainda mais perturbador. O ataque não era um simples ato de violência urbana. Por trás do atentado começava a emergir a figura de Alcino do Nascimento Gomes, o suposto pistoleiro contratado para executar o ataque. Ele era ligado a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, e uma figura muito próxima do presidente da República. As manchetes dos jornais eram devastadoras. Alcino Gomes, suspeito de efetuar disparos que tiraram a vida do major da aeronáutica e feriram Lacerda, estava ligado ao guarda-costas pessoal de Getúlio Vargas. Gregório Fortunato foi imediatamente afastado de suas funções como chefe da guarda pessoal do presidente, enquanto Alcino Gomes era colocado sob prisão preventiva, aguardando o desenrolar das investigações. A rede de proteção em torno do presidente começava a se desfazer e o atentado da Rua Toneleiro mergulhava o governo em uma crise que parecia impossível de conter. A investigação sobre o atentado da Rua Toneleiro logo se viu envolta em um manto de mistério, com evidências que levantavam mais dúvidas do que traziam respostas. A perícia, apesar de minuciosa, não conseguiu provar que os disparos que mataram o major Rubens Vaz e feriram Carlos Lacerda partiram da arma de Alcino Gomes, o pistoleiro que havia sido contratado para a emboscada. E havia mais. Naquela noite, Lacerda, precavido pelas ameaças frequentes, também carregava uma arma. Estranhamente, quando solicitado a apresentá-la, recusou-se a submeter seu revólver à análise pericial. O mistério só aumentava. A fotografia de Lacerda com a perna engessada até o joelho corria pelas bancas de jornal do país. Mas havia algo ali que não fazia sentido. Uma tala que parecia desproporcional para um ferimento de bala no pé. Mais tarde, quando investigadores tentaram acessar o prontuário do hospital onde Lacerda teria recebido o tratamento, foram surpreendidos com outra revelação intrigante. O documento simplesmente desaparecera. Como se nunca tivesse existido. Após um pesado interrogatório, Alcino finalmente confessou. Ele havia sim sido contratado para assustar Carlos Lacerda. Mas a presença do major Rubens Vaz naquela noite foi um detalhe que ele não previra. Alcino foi condenado e passou os 23 anos seguintes atrás das grades. Mas durante todo esse tempo mantinha uma história que levantava dúvidas entre seus colegas de cela. Ele jurava que naquela noite na Rua Toneleiro ouviu mais tiros do que havia disparado, e havia algo que o atormentava. O major Rubens Vaz fora atingido pelas costas, mas segundo ele estava de frente para o pistoleiro quando os tiros ecoaram. O envolvimento de Gregório Fortunato e de homens próximos ao presidente revelava uma teia de conspirações que minava a já abalada confiança do governo. A oposição se inflamava, com Lacerda liderando denúncias contra Getúlio Vargas, aproveitando a tragédia para intensificar a sua campanha implacável. E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o major aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da Tribuna da Imprensa. O presidente tinha sangue nas mãos, diziam seus críticos, e a nação, perplexa, começava a duvidar de seu líder. O atentado na Rua Toneleiro não foi apenas um crime. Foi o estopim de uma crise que sufocava o governo Vargas. Enquanto as manchetes estampavam a imagem de Lacerda ferido e cercado por soldados da aeronáutica, os corredores do poder se tornavam cada vez mais solitários para Vargas.
Deputados que antes o apoiavam começavam a se afastar e a oposição ganhava força, exigindo respostas, justiça e, cada vez mais alto, a renúncia do presidente. Nos últimos anos, Vargas se aproximou cada vez mais da causa dos trabalhadores e isso incomodava profundamente a oposição. Alguns achavam que era uma tentativa de redenção, um remorso pelos tempos de ditador. Outros que ele realmente estava se rendendo às ideias da esquerda. Mas com a Guerra Fria dividindo o mundo, essas alianças se tornavam cada vez mais perigosas. Para os militares e a elite, o flerte de Vargas com os sindicatos de trabalhadores era uma ameaça que precisava ser contida, e sob crescente pressão, os generais começavam a ver a intervenção militar como a única saída, uma solução rápida e definitiva para a crise que envolvia o país. A cada dia, a pressão sobre o presidente aumentava. Ele se mantinha recluso no Palácio do Catete, andando pelos corredores com o peso de um líder que já conhecia o seu destino. Em reuniões tensas, assessores e aliados tentavam, sem sucesso, encontrar uma saída honrosa. Vargas sabia que o cerco estava se fechando e que a confiança da nação estava perdida. Ele já não era mais o herói que um dia o povo idolatrou. E então, nas primeiras horas da madrugada de 24 de agosto, Getúlio Vargas tomou a decisão que definiria seu destino e marcaria para sempre a história do Brasil. As reuniões desgastantes com os militares, com deputados e assessores, terminaram. Enfim, o descanso. Em poucos minutos a notícia se espalhou como fogo pelas ruas. O presidente, o pai dos pobres, havia dado fim à sua própria vida, encerrando sua trajetória com um gesto tão definitivo quanto o legado que ele construiu. Uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. O país, atordoado, comovido e ainda sem compreender o que acabara de perder, se deparava com as últimas palavras de Vargas em sua carta-testamento. Saio da vida para entrar para a história. O tiro que arrancou a vida do presidente acertou em cheio a oposição, deixando um rastro de repercussões sombrias. Carlos Lacerda, o crítico mais feroz de Vargas, foi imediatamente colocado sob os holofotes, mas não como um herói, e sim como um abutre, que aos olhos da mídia e de boa parte da população tinha causado a morte de Vargas. Com a morte do presidente ainda recente, o Brasil atravessou um período de incerteza, conduzido pelo vice-presidente Café Filho, que assumiu o governo em meio a um luto nacional. O país ansiava por algo novo, algo que pudesse transformar o desânimo em esperança. E então, em 1956, o Brasil encontrou essa promessa em Juscelino Kubitschek. O presidente que viria a ser chamado de o Bossa Nova. JK, como ficou conhecido, trazia consigo um espírito de modernidade e o compromisso de revolucionar a economia e a infraestrutura do Brasil. Com seu audacioso lema 50 anos em 5, ele prometia fazer o país avançar em uma década o que os outros levariam meio século para alcançar. Entre as grandes promessas de JK, uma ressoava como um símbolo de sua visão futurista: a construção de Brasília. Uma cidade erguida do zero, no coração do país, destinada a ser a nova capital do Brasil. A escolha do local para a nova capital não foi um acaso. Brasília, erguida no centro do Brasil, oferecia uma vantagem estratégica. O Rio de Janeiro, sendo uma capital litorânea, deixava o país vulnerável, exposto em caso de invasões estrangeiras.
Uma capital no centro do território brasileiro tornaria a defesa do governo e da máquina de Estado mais segura, protegida por quilômetros de terras. Mas havia outra razão menos dita. Por trás dessa decisão, colocar a sede do poder em um local distante e de difícil acesso não apenas oferecia segurança militar, mas criava uma barreira entre o povo e seus representantes. Brasília não era apenas uma cidade, era uma obra monumental de arquitetura e engenharia, projetada por Oscar Niemeyer. O reflexo de um sonho moderno e de um país que queria olhar para frente, mas o preço desse sonho foi alto, e não apenas em cifras. Centenas de trabalhadores chamados de calangos enfrentavam condições de trabalho extremas, expostos a perigos que tiravam a vida de muitos. Enquanto a cidade se erguia com seus traços grandiosos e avenidas largas, bairros periféricos, as chamadas cidades satélites, começavam a surgir ao redor. Essas áreas, destinadas a abrigar os trabalhadores e suas famílias, logo se tornaram bolsões de pobreza e de esquecimento, onde o progresso parecia ter passado ao largo, deixando cicatrizes de um crescimento que excluía os mais vulneráveis. O investimento em Brasília foi exorbitante, consumindo boa parte dos recursos do governo e gerando uma dívida que o país carregaria por décadas. Mas JK não se limitou à nova capital. Seu plano de desenvolvimento incluiu grandes obras de infraestrutura, como as estradas para integrar o interior do Brasil ao litoral e facilitar o escoamento das produções. A indústria automobilística ganhou força, com fábricas que traziam empregos e uma nova era de consumo para a classe média. No Brasil, ao menos as capitais pareciam finalmente estar se modernizando, vestindo o rosto de um país em ascensão. Mas atrás desse brilho, as desigualdades sociais se aprofundavam. O crescimento acelerado ampliava a distância entre o Brasil urbano e o Brasil rural, entre a modernidade prometida e a realidade vivida por milhões. Enquanto JK encerrava seu mandato com um legado que transformaria o país, deixava também um rastro de dívidas e promessas que ficariam por cumprir. Brasília, com seus prédios modernos e largas avenidas, permaneceria como um símbolo da ambição de JK, mas também do preço de um progresso que muitos não puderam acompanhar. Em janeiro de 1951, o Brasil experimentava uma nova fase política. O sucessor de JK era um homem de estilo incomum, envolto em um misto de austeridade moral e populismo teatral. O nome dele era Jânio Quadros. Jânio havia conquistado a presidência com uma promessa contundente de varrer a corrupção de Brasília. Um discurso que inflamava a população em meio às críticas ao governo JK, marcado por denúncias de corrupção e o peso de dívidas deixadas pela construção de Brasília. Jânio, sempre atento à imagem pública, transformou essa retórica em gestos que o aproximavam do povo. Em seus comícios, era visto sentado no palanque comendo pão com mortadela e usando sapatos furados, muitas vezes usando paletó surrado coberto de caspa, uma imagem que muitos diziam reforçar a sua identidade de homem comum. Esse populismo lhe rendeu uma vitória avassaladora. Mas uma vez no poder, Jânio não encontrou um caminho fácil. Tentando equilibrar-se entre a esquerda e a direita, ele adotou uma série de medidas moralistas e controversas. Em uma tentativa de impor uma ordem rígida, Jânio proibiu o uso de biquíni nas praias e restringiu o jogo de carteado. Medidas que dividiam a opinião pública e soavam para muitos como manobras exageradas. E então, em um movimento diplomático arriscado, concedeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria brasileira, a ninguém menos que Ernesto Che Guevara. A honraria concedida ao revolucionário cubano em agosto de 1961 acenava para o bloco socialista e levantava suspeitas entre os setores mais conservadores e militares, que viam na aproximação com a União Soviética e seus aliados uma ameaça direta.
Nesse período, uma peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro adicionava tensão a esse cenário. A eleição presidencial elegia de forma independente o vice-presidente da República. Assim, Jânio tinha como vice-presidente João Goulart, um político abertamente de esquerda e considerado perigoso para militares e setores conservadores. Diante de um cenário de pressões crescentes e para testar os limites da sua política, Jânio enviou João Goulart em uma missão diplomática para a China socialista, em julho de 1961. Em uma jogada arriscada que ele julgava calculada, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio renunciou à presidência da República. Atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou... Sua esperança era que o clamor popular o trouxesse de volta como uma figura fortalecida. Ele imaginava que o país não aceitaria ser governado pelo vice inclinado à esquerda em plena Guerra Fria. O Brasil parou. A renúncia de Jânio Quadros deixou o país sem rumo, como um barco à deriva. Jânio, com sua manobra arriscada, apostou que o povo clamaria por sua volta, mas esse apoio nunca veio. Em vez disso, a crise política se aprofundou e uma tensão tomou conta dos corredores no poder. Em Brasília, os militares olhavam com desconfiança para o homem que estava na linha de sucessão, João Goulart. E assim, em uma tentativa desesperada de evitar o confronto direto, surgiu uma alternativa: o parlamentarismo. João Goulart tomaria posse, sim, mas com seus poderes reduzidos. O executivo, antes concentrado nas mãos do presidente, agora seria diluído e ele governaria sob vigilância atenta, como um homem em um palácio cercado. Jango, no entanto, não era homem de se render facilmente. Desde os tempos em que fora ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, defendia reformas que considerava essenciais para o Brasil. Em 1963, após uma campanha intensa, conseguiu restaurar o presidencialismo com o apoio da população em um plebiscito. De volta ao poder pleno, Jango se dedicou às reformas de base, um conjunto de mudanças radicais que incluiriam reforma agrária, tributária, educacional e urbana. Ele ousava enfrentar a resistência da elite latifundiária e dos industriais, tentando redistribuir as terras e taxar as grandes fortunas. Para ele, o Brasil só avançaria se as estruturas que o aprisionavam fossem derrubadas. Mas o clima era de inquietação. As reformas de Jango inflamavam a oposição. Os militares e setores da elite e classe média urbana viam nelas o sinal de uma ameaça comunista. Com o país dividido e a Guerra Fria aquecendo as tensões, a direita se mobiliza. Em março de 1964, manifestações tomam as ruas contra Jango, a chamada Marcha com Deus pela Família e Liberdade. Uma manifestação articulada por setores conservadores da sociedade e da Igreja Católica. O sinal que os militares tanto aguardavam finalmente acontecera. A deixa que precisavam, o pretexto perfeito para agir, surgira como um raio em março de 1964. Sabiam que o tempo estava a seu favor, e dessa vez contavam com o apoio de uma parcela significativa da mídia e setores influentes da sociedade. As manchetes já começavam a estampar os jornais com palavras de ordem, segurança e salvação, preparando o terreno para o golpe que viria. Então, na madrugada de 31 de março de 1964, o golpe foi desferido. As tropas avançavam sobre o Rio de Janeiro e Brasília, e o governo de Jango ruía diante de seus olhos. Sem resistência, ele deixou o país exilado, levando consigo o sonho de um Brasil mais justo, mas também o peso de uma derrota amarga. O Brasil que ele tanto quis reformar se transformara em um regime militar, que mergulharia o país em 2 décadas de autoritarismo. O Brasil é um país que nunca encontrou descanso. De Vargas a Jango, uma história de promessas e traições, de sonhos de industrialização e um desejo eterno de progresso. Mas ao final, o que o Brasil encontrou foi um abismo de tensões, uma tempestade prestes a explodir.
Quando o golpe de 64 chega, a liberdade fica sob o fio de uma navalha, deixando o país sob uma longa noite de silêncio e censura. E é isso aí, pessoal. Aqui é o Léo. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso querido Farol da História. Episódio esse que foi dedicado a toda a trajetória política com os principais eventos do governo de Dutra até Jango. Espero que vocês tenham aproveitado essa jornada, espero que isso possa complementar os estudos de vocês. Se você curtiu o episódio, eu peço para você mandar para aquele seu amigo que também está na correria dos estudos aí, sonhando com aquela tão importante vaga no vestibular. E aproveita aí para avaliar o nosso podcast, esse apoio é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade. E a gente se vê na próxima semana.